Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cícero Adriano da Silva. Sou estudante de curso de Tecnologia da FATEC Cariri, Juazeiro do Norte. Esse trabalho foi feito junto com o Instituto Federal de Ceará, o Campus Crato, com orientação da professora doutora em Zootecnia, professora Francisca Gisele Cruz, com a ajuda também de Maria Karine, que ela é a técnica do laboratório de análise fisicoquímica. Bom, de início, para a gente começar a falar do salame, a gente vai começar a falar da carne. A carne ela é um alimento de alto valor nutritivo, porque a partir da evolução do homem, quando ele começou a caçar, ele começou a perceber que essa carne ele nutria e dava energia a ele, tanto por parte de micro e macronutrientes que existem nela. A partir daí, com a evolução, a carne ela tem um papel econômico muito grande, principalmente em relação ao comércio, pois ela atribui tanto na parte de agregar valor a um produto, desde o seu pequeno produtor, que usa ela ou só para sua própria nutrição, ou vender essa carne, e a indústria também. E também a questão social que envolve a carne, seja ela no campo da ecologia ou também no campo afetivo, quando se diz em relação à carne como unir as pessoas, como, por exemplo, se você for utilizar ela para fazer um churrasco. A carne em si, ela tem um ponto negativo, que ela se deteriora muito rápido, dependendo das condições que ela seja levada. A partir daí, o homem ele começou a buscar mecanismos que fizessem com que essa carne se preservasse por mais tempo, seja em relação a salgar essa carne, a secagem ou até mesmo a fermentação dessa carne. A partir disso, entra a indústria de carnes e derivados, porque a partir daí, a indústria ela visa acrescentar mais valor a essa carne, seja em relação a novos sabores ou a determinados cortes de carne ou a questão de melhoramento desse produto para agregar cada vez mais valor. Lembrando que a indústria ela também trabalha com a segurança dessa carne e uma qualidade sensorial que cada vez mais atrai consumidores. A partir disso, a gente entra no produto que foi desenvolvido, que foi o salame. O salame ele é de origem italiana, e do italiano salume, que é também um termo latim para salume, que é derivado de produtos, principalmente suínos, que eram conservados em sal. Aqui no Brasil, o salame ele teve início com a imigração italiana, quando eles começaram a imigrar para o Brasil, principalmente na região sul, e perceberam que a região sul tinha características favoráveis à fabricação caseira desse tipo de produto. Até então, desenvolver em pequenas fábricas e até como a gente conhece hoje. Então, o que seria esse salame? De acordo com a Instrução Normativa 22 de 2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o salame ele é um produto cárneo industrializado, geralmente de carne suína, no máximo 60%, ou ainda bovina, acrescentado de toucinho, que seria a gordura, com alguns temperos ou condimentos, embutido em envoltório de celulose, sendo ele natural ou artificial, curado, defumado ou não. Esse salame ele vai possuir características sensoriais, nutricionais, químicas e microbiológicas que vão favorecer a esse salame, dando a ele como características essa tonalidade vermelha que todo salame possui, essa gordura esbranquiçada, entrelaçada entre a carne, e você ainda pode observar em alguns salames condimentos, seja ele pimenta ou algum outro que você possa caracterizar ele quando você corta. A partir daí, a gente começou nos objetivos.
O objetivo geral desse trabalho é avaliar essa composição centesimal, pH, acidez do ácido láctico e o valor energético do salame tipo italiano. Como específico, nós temos a formulação do salame tipo italiano artesanal, as análises fisicoquímicas do produto já formulado e verificar se o produto formulado está dentro da legislação vigente. A parte do material e métodos, a gente começa pela matéria-prima insumos. O salame ele foi desenvolvido na seção de agroindústria do Instituto Federal do Ceará, no campus Crato, a partir da carne suína, 60 gramas desse pernil, já desossado, pesado e levado para o processamento. A partir daí, esse produto ele foi moído a temperatura de 7 graus Celsius, né, para manter uma segurança alimentar dele, em discos de 10 a 12 milímetros, com acréscimo de tocinho de até 17,17% a essa massa, e assim foi moída até obter uma massa. Obtendo essa massa, for acrescentado a essa mistura ingredientes, temperos e condimentos, como o sal comum, o sal de cura, nitrato e nitrito, açúcar cristal, emulsificante para carne, antioxidante, glutamato monossódico e, abrindo aspas, em acrescentar a pimenta vermelha e um vinho tinto seco, então também de acordo com a legislação, o que pode ser acrescentado ao salame. Após toda essa mistura ter sido feita, foi observado uma massa inicial de 732 gramas da mistura já formulada com esses ingredientes, que aí foi levada para o embutimento. O embutimento foi feito em envoltório artificial, né, de celulose, com calibre de 50 milímetros, hidratado posteriormente em cubas com água potável por 30 minutos. Foram enrolados, amarrados e entrelaçados para que a mistura continuasse dentro desse envoltório. A secagem e maturação do produto foi feito em câmeras, né, de secagem, revestida com nylon, o produto, em um local seco e arejado, observando que houve o aparecimento de bolores sobre o envoltório, e sempre averiguando a temperatura, que foi de 22 graus Celsius, e uma umidade relativa de 80%. O ponto ideal desse produto, ele foi verificado após 21 dias que ele estava lá na sua maturação e secagem. Verificou-se que o produto ele tem uma característica emborrachada. Como essa característica emborrachada? É quando ele apresenta uma resistência média. É quando você pressiona o produto e ele rapidamente volta. Como se fosse um vai e volta. Quando o produto já estava no seu ponto ideal e final, passou-se para as análises fisicoquímicas. As análises fisicoquímicas elas foram feitas lá na FATEC Cariri, em Juazeiro do Norte, no Laboratório de Análise Fisicoquímica, o LAFIC. Aqui nós temos uma figura da fermentação natural do salame italiano artesanal. Aqui foi como ele ficou no final. Aqui abaixo são as figuras ilustrando algumas análises realizadas. Foram os parâmetros de proteína, cinzas e umidade. Todas as análises foram feitas com 100 gramas do produto. Foram colhidas de dentro do produto, 100 gramas. Todas as análises foram realizadas em triplicatas, que era para que não houvesse muitos erros enquanto fossem feitos os cálculos. As proteínas, elas foram feitas com 1 grama, com solução digestora, levada ao digestor, até perceber que toda a matéria tinha sido dissolvida e depois levada para o destilador, destilada e titulada com hidróxido de sódio, cinzas e umidades. Cinzas foram feitas com 3 gramas da amostra e umidade com 5 gramas. A cápsula foi levada para a mufla por 1 hora,
para não haver nenhum resquício de umidade, depois voltava o dessecador para que voltasse a temperatura ambiente, depois pesada a amostra e levada de novo para a múfla por mais 8 horas, ou até constatar que a, a matéria virou cinza. Umidade. As cápsulas também foram levadas para a estufa a 105 graus Celsius, depois de 1 hora, voltava para o dessecador para ela voltar à temperatura ambiente, depois pesada 5 gramas da amostra, levada novamente para a estufa por mais 24 horas. Também foram feitos o pH em pH eletrônico e acidez por titulação e comparado ao vascular. A partir dos resultados de discussões, observou-se que foi muito significativo o processo de fermentação desse produto, porque não houve a adição de nenhum tipo de cultura ou indicador para que esse produto fermentasse. Ele foi fermentado a partir da sua microbiótica do produto, sem acrescentar nenhum tipo de micro-organismo que não fosse o que já tinha no produto. Observou-se que a massa seca, ela obteve 393 gramas do produto já seco, já no seu estado normal, após 21 dias, e teve um rendimento de 53,68%, comparado, foram significativamente boas para a quantidade de salame que foi obtido. A partir daí, essa tabela 1, ela apresenta os valores obtidos da composição centesimal do salame tipo italiano, valor de pH, acidez e o valor energético. Para começar a falar um pouco sobre os parâmetros, a gente vai começar aqui com a umidade, porque a umidade é uma característica desse produto, ele tem uma baixa umidade. A partir daqui, a gente pode observar que os resultados obtidos foram de 31,34% em relação ao valor de referência, que está lá no mapa, que é de 40%, o máximo de umidade que esse produto pode ter. Que esse valor ele é ressaltado por Shea de 2001, que também desenvolveu salames com adição de cravo da Índia, e ele obteve também variações entre 30% e 37% do mesmo produto, um salame italiano, só que em vez de ele adicionar pimenta vermelha e vinho tinto, ele adicionou cravo. Em relação às cinzas, Deduche 2018, ele analisou 4 amostras diferentes de salames artesanais na região sul, colhidos em diferentes locais, mas feitos pelo mesmo processo. E ele obteve valores de cinzas entre 4,2 e 5,8, e também fazem um ponto direto com o nosso trabalho, porque as cinzas observáveis só foram de 4,8%, feitas a partir do método de Adolf 2018. Um ponto bem importante a ser discutido são as proteínas, porque, como a gente sabe, a proteína ela possui um alto valor biológico, principalmente quando você fala das miofibrilares, que elas estão extraídas principalmente quando há adição de cloreto de sódio, e elas contribuem tanto por proporcionar maior capacidade de relação de água, como ela também vai emulsificar essa gordura para que ela consiga ser envolvida cada vez mais dentro do salame. Porém, no estudo, nas análises feitas, observou-se que a quantidade de proteína ela foi de 12,35%, um valor muito abaixo do que se espera desse tipo de produto, de acordo com a legislação, que é no mínimo 20% de proteína. Mas isso também pode ser justificado porque a matéria-prima, a carne suína, esse suíno ele pode ter tido um baixo incremento proteico durante sua vida, então acaba que no produto final não se tem tanta quantidade assim de proteína. Outro ponto a ser
ressaltado é a relação do pH, que colabora diretamente com Noronha et al. 2006, que faz a ressalta, né, que esse pH entre essa faixa de 5,3 a 5,8, ela ajuda a manutenção desses micro-organismos que fermentam naturalmente esse tipo de produto, principalmente os do gênero Psyllium, Aspergillus e os Protozoarium, que eles ajudam a uma fermentação natural sem você precisar colocar outro gênero de micro-organismos nesse produto. Diante disso, a gente conseguiu um pH final de 5,26, então uma faixa etária muito próxima e significante. Fazendo um contraponto aqui entre pH e acidez, observou-se que a acidez foi de 1,59% e o pH sendo de 5,26%, e possuindo ainda uma atividade de água, de umidade baixa, por dessecação e também por adição desses sais de cura, limita também o crescimento de micro-organismos indesejados, micro-organismos patógenos nesse tipo de embutido, principalmente quando você fala na questão de segurança alimentar. Outro ponto a se apresentar são a quantidade de gordura, o percentual de gordura, que foi de 21,02%, onde o máximo permitido é de 35%. Tomé 2014, ele também fez estudos com alguns salames encontrados em mercados, uma variação de 5 salames. E ele encontrou que a maioria sempre está em uma faixa de 21% a 27% de gordura nesse produto, mas ainda estando de acordo com a legislação, porque ele não é tão distante assim. Em relação aos carboidratos, a porcentagem de carboidratos encontrada no salame foi muito elevada em relação ao valor de referência, que é de 4%, de acordo ao Ministério da Agricultura. Porém, a gente faz um contraponto, esses carboidratos, eles agem direto, vamos dizer assim, para fazer a alimentação de bactérias lácteas e que façam com que elas produzam mais ácido lático nesse produto, fazendo com que a acidez do produto se eleve. Em relação ao valor energético, observou-se 360,18 calorias. É um produto que em 100 gramas você produz 360,18 calorias em relação a muitos outros que você encontra distribuídos no mercado. Com tudo isso, se faz uma ressalta e se observa que se faz necessário a adição de gordura, ou seja, 30% de toucinho sem pele e cortado em cubinhos a massa pronta, porque se for adicionado muita gordura e também observou-se que se faz necessária a adição de gordura, ou seja, 30% de toucinho sem pele cortados em cubo para a massa pronta. E também observa-se que os resultados mostraram que o produto em estudo se encontra de acordo com os padrões legais vigentes para o consumidor, exceto para a questão de proteínas, que se deve se fazer posteriormente outra formulação, ou até mesmo buscar fazer análise na carne antes de fazer a formulação para que se obtenha um valor maior de proteínas. Aqui são os valores. Aqui são as referências, desde da parte técnica do trabalho, a partes bibliográficas. Agradecimento em agradecer à professora Gisele pela oportunidade de estar trabalhando com a produção de produtos de origem animal, ao Instituto Federal, por essa parceria com o Centec, a FATEC Cariri. Aqui eu deixo o meu e-mail e agradecer a todos. Muito obrigado e boa tarde.